E aí, Pega Devs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai ver a aplicação que nós vamos construir do zero. A gente vai aprender como construir essa aplicação passando pelos diversos conceitos que tem dentro do Pega. Mas qual seria o objetivo dessa aplicação? O que é que ela vai fazer? Vamos supor que existem diversos condomínios e nesses condomínios existem moradores. O intuito é que o Pega possa ser utilizado para que os moradores possam reportar problemas que estão acontecendo dentro dos seus condomínios. Então, a gente vai ver agora como é feita essa construção e como é que o morador vai reportar esses problemas, e isso vai ser resolvido através de case types dentro do Pega, né? Então, aqui a gente tem um portal no qual o morador vai poder fazer login e criar os seus cases. Então, ele vai vir aqui criar um case de reporting para poder reportar os problemas que estão acontecendo no condomínio. Clica aqui em Create. E nessa primeira tela, o morador vai preencher os seus dados pessoais. Aqui, de maneira automática, eu já trouxe o dado de login desse morador. A gente vai ver como faz isso. E também o morador vai preencher outros dados, né? Por exemplo, sua data de nascimento, seu e-mail, etc. Então, a gente vai ver como é que funciona cada uma dessas características dessa tela aqui também. Aqui o morador ele escolhe o seu condomínio. Por exemplo, o condomínio tem 5 condomínios aqui. Ele pode escolher o condomínio João de Barro, por exemplo. E os dados já são obtidos do banco de dados do Pega, no momento que eu seleciono um dos condomínios. Aqui em endereço, o morador vai dizer qual é o seu endereço. No caso, ele pode colocar aqui um CEP. E através desse CEP, a gente faz uma busca para preencher os dados de maneira automática. A gente vai ver como é que faz isso utilizando um service REST, usando um connector. Então, o morador ele preenche seus dados pessoais e ele passa de tela. Essa tela aqui é bem interessante porque é a tela na qual o morador vai preencher os seus dados a respeito dos problemas que ele está passando. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui carro estacionado incorretamente, uma descrição, né? A data de início eu posso escolher aqui, a categoria desse problema, por exemplo, estacionamento, e aqui eu posso inserir fotos desse problema. Vou escolher aqui essa foto, e aqui eu posso dizer o nome do arquivo, posso dizer uma descrição para esse problema, e aí quando eu clico em enviar, essa tabela aqui mostra o nome do arquivo, a descrição desse arquivo e a imagem em si. Quando eu clico aqui nesse olho, eu consigo ver a imagem do problema reportado. Então é bem interessante isso aqui. A gente vai ver como é que faz. E o morador ele pode inserir mais fotos também, se for necessário. Basta ele clicar aqui novamente e inserir outra foto. Também é possível inserir outros problemas. Então ele pode vir aqui em Novo Issue e clicar. E quando ele clica, ele pode colocar outro problema aqui. Por exemplo, posso colocar buraco na via. Colocar área interna, por exemplo. E vou escolher uma nova foto. Nesse caso aqui, esta foto. Vou colocar aqui um nome para esse arquivo. E eu posso dar uma descrição ou não. É opcional. Aqui eu consigo ver a imagem novamente. Quando eu clico, eu vejo a imagem do problema. Então, essa parte do morador ela é concluída e ele pode prosseguir. Quando ele clica em enviar, duas novas tarefas vão surgir aqui. Porém, essas duas tarefas, elas são feitas em paralelo e elas não são feitas pelo morador. Elas são feitas pela equipe de review, a equipe que vai revisar os problemas que foram reportados. Então, temos duas equipes de review. Uma é a Review Issue, que é a equipe que vai revisar o problema em si, analisar o problema, questões de descrição e tudo mais. E aqui a Review Budget vai fazer uma análise, uma revisão de maneira financeira,
de maneira orçamentária para ver quanto vai custar resolver aqueles problemas. Então, essa equipe Review Issue, ela vai prosseguir com a tarefa e ela vai ver os dados, por exemplo, os dados do condomínio, vai poder ver a descrição dos problemas reportados e vai criar observações a respeito desses problemas. Por exemplo, aqui eu posso colocar: o carro será retirado do local em breve. Lembrando que essa equipe ela consegue ver também a foto do problema e consegue ver todos os problemas que estão aqui reportados. Aqui temos o segundo problema, que é o buraco na via. Quando eu clico, eu consigo ver. E eu posso colocar aqui uma observação, por exemplo: o buraco será fechado até o fim da semana. Então, eu posso dar submit. E aqui no Review Budget, que é a tarefa que ocorre também por outra equipe, eu posso ver também os problemas, a foto, né? E aqui embaixo tem a parte do orçamento, no qual essa equipe vai dizer qual o número de trabalhadores para resolver esses problemas, por exemplo, 3, quantos dias de trabalho serão necessários, digamos que sejam 4, e a data estimada de resolução, por exemplo, dia 29. E aqui o total de orçamento para resolver esses problemas, digamos que seja valor, esse valor aqui fictício. E a partir disso, a gente segue para a próxima etapa. Essa próxima etapa é a última etapa do nosso case type, que é a etapa de resolution, a etapa de resolução do problema, no qual uma outra equipe aqui vai verificar os problemas novamente, vai ver as observações e aqui vai dizer qual foi a solução para resolver os problemas, o que é que foi, o que é que aconteceu, como se fosse dar um parecer de fato do que aconteceu para resolver esses problemas. Então posso colocar aqui a solução: o carro foi guinchado e aguarda o retorno do proprietário. Aqui eu digo a data de resolução do problema, por exemplo, dia 26. E aqui ele pode também analisar o segundo problema e preencher a solução: o buraco foi fechado efetivamente no tempo anterior ao tempo estimado. Aqui eu posso colocar a data de resolução também, dia 27. E aí, essa equipe ela finaliza o seu trabalho e clica em Submit. E aí sim, o case ele é encerrado de fato, ele é resolvido, finalizado.